19. Secretária Regina, muito obrigado pela presença e esse presentão de estar com o Eduardo ao vivo e a cores aqui com a gente na Espaço FM, na TV Cidade Canal 14, no Facebook, também no aplicativo Rádio Espaço, no canal do YouTube. Boa tarde e boas-vindas. Boa tarde, Rogério. Só um detalhezinho, eu quero conversar, vamos explorar o Eduardo. Primeiro agradecer, Regina, a tia, toda a administração, nos proporcionar esse encontro com o Eduardo, porque vocês têm encontro agora, já 18 tem... Sim. Um coffee break, enfim, para recepcionar. A gente tem uma feira, né? Uma exposição dos fornecedores da indústria do vestuário. Lá no Está encerrando centro. Hoje, até orienta a gente. A Semana do Empreendedorismo de Farroupilha, sim, hoje a gente fecha, né? Fecha com chave de ouro. Queria muito trazer o Eduardo para Farroupilha, eu sigo ele há um tempo e assim, o conteúdo que ele tem, né? Principalmente para esse polo tão importante que a gente tem aqui, o polo da moda em Farroupilha. Então, um dia muito feliz, fechamento mesmo da Semana do Empreendedorismo. Vamos ter a palestra, já estamos ali com 600 inscritos e vai ser uma noite inesquecível com certeza. Eduardo, boa tarde, boas-vindas. Boa tarde, Rogério, boa tarde a toda a sua audiência. É um imenso prazer poder estar aqui com vocês hoje. Só um detalhezinho, Eduardo, como é que chegou a esse título de maior especialista de confecção do Brasil? Um resumo do resumo da tua trajetória de sucesso aí. Resumo do resumo, vamos lá. É um empreendedor nato brasileiro do ramo de confecção que comecei como camelô na Feirinha da Madrugada lá em São Paulo. De lá construí uma marca que começou pequenininha, com uma lojinha pequena de atacado, depois tivemos 7 lojas próprias de varejo, 2 de atacado, 32 franquias, 1.500 pontos de venda no Brasil. Construímos uma história de sucesso, né? Então eu vivi todas as etapas de um confeccionista, desde a informalidade até ter uma grande indústria, né, com centenas de colaboradores, e eu sempre tive a curiosidade de pesquisar e estudar muito sobre o mercado, né, e buscando conhecimento tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, visitando fábricas pelo mundo afora. E em 2018 eu comecei a gerar conteúdo nas redes sociais e descobri o poder, né, das redes sociais, onde eu comecei a compartilhar o dia a dia de um empresário de confecção, né? Só que eu não mostrava o glamour, eu mostrava todos os problemas que eu tinha dentro da minha confecção. Problemas com cortes que dão errado, problemas com colaboradores, problemas com clientes, problemas do dia a dia que é a realidade. E isso foi me trazendo notoriedade, né, dentro do segmento, porque eu coloquei as dores que poucas pessoas mostravam, né? E aí, através desse momento, uma parceria que eu acabei fechando com o Sebrae, que me convidou para fazer algumas palestras contando o meu case de sucesso. E ali foi gerando muita identificação com muitos empresários do segmento de confecção. E o pessoal começou a me apelidar como embaixador das confecções e pegou, né? Então esse nome pegou. E em 2021 eu vendi a minha indústria e hoje eu me dedico exclusivamente a ter uma empresa que é especializada na área de consultoria, treinamento e mentoria especializada para confecção. Ganha mais e se incomoda menos? Não, eu ganhava mais como confeccionista. Mas deixa eu tentar aqui, Regina, eu vou liberar vocês logo, mas tentar explorar um pouquinho, porque esse tipo de encontro hoje, Eduardo e Regina, é o que a gente precisa. Sim. É o que o senhor está fazendo para o Brasil inteiro já há um bom tempo aí, que é a prática, o que o senhor falava há pouco, é o dia a dia. Sim. Eu vou te explorar alguma coisa. Farroupilha nesse contexto, o senhor conhece Farroupilha já há um bom tempo? Já conheço, já estive aqui, já palestrei aqui em 2020. Porque a gente, nessa história toda de confecção, Regina, que a gente acompanha há décadas e décadas, a gente errou muito e chega um ponto assim, sempre se vai encerrar, mas cada vez se aceita menos, né? Com toda a experiência que está no mercado. O mercado muda constantemente, né? E aqueles erros que a gente cometia lá atrás, se a gente não aprendeu com eles, está na hora de aprender. Porque se a gente não aprender com os erros vão nos tirar do mercado. Nós vamos jogar alguns temas, pode ser bem rapidinho. Fica à vontade, bate-bola, estou preparado. Um assunto que o senhor também sempre já tocou e é importante. O apagão da mão de obra. Nós aqui em Farroupilha, a gente enfrenta o problema, já teve esse apagão de forma mais forte, hoje talvez também, mas a questão mão de obra, o que o senhor recomenda? A questão mão de obra é, primeiro, investir em treinamento. Segundo, investir em automação, para que você não tenha tanta demanda de muita mão de obra. Então, assim, a mão de obra ela é um problema, sim, mas ela também é uma solução, aliada com tecnologia, processo e treinamento. Se eu não estou investindo em máquina e equipamento e não estou investindo em treinamento, eu vou viver reclamando de mão de obra.
Mas a questão, digamos, quando está difícil encontrar essa nova geração que quer trabalhar na mão de obra, no caso, aonde de repente nós temos uma economia regional que ela é bastante diversificada e a concorrência salarial de repente compensa o trabalho numa metalúrgica do que numa malharia, numa confecção. Sim, isso é verdade. Por isso a importância da gente, dentro das nossas confecções, melhorar o processo, melhorar a gestão, para criar um ambiente que também seja atrativo, né? É sim uma questão que é colocada em pauta, que é a renovação da mão de obra, principalmente no segmento de costura, por exemplo, né? Porque os jovens não querem ir para a costura e a mão de obra da costura uma hora vai ficar mais velha e precisa ser substituída. É o ciclo natural de qualquer indústria, né? E esse é o maior desafio que a gente tem que olhar para o nosso setor hoje. Costureiras é a ponte mais fraca da cadeia ainda hoje? É a ponta mais fraca da cadeia, não adianta. Por quê? Quando a confecção está indo mal, a primeira pessoa a perder emprego é a costureira. E aí quando a coisa vai bem, o anúncio E quando na a rádio coisa aqui vai procura, bem, é costureiras, por aí favor. todo mundo quer a costureira, só que aí eu quero a costureira pronta. E a pronta, ela não vem pronta. Eu preciso de um tempo para treinar, que a gente chama de curva de aprendizado, né? Então eu sempre falo para as pessoas, se você tem que contratar na época de baixa, treinar na época de baixa para você ter a mão de obra na época da alta. Eduardo, papel da gestão dentro da confecção. Fundamental. Uma confecção hoje que não tem gestão, ela não tem futuro. Algumas dicas aí mesmo, te consultando aqui 100%. Algumas dicas. Papel da gestão dentro da confecção. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre gestão, a primeira coisa que a gente tem que trazer como assunto principal é o planejamento, a organização e os processos. Por quê? Não tem como eu ter gestão se eu não tiver organização. Então eu falo, o segredo de uma gestão começa no planejamento de produção, no planejamento de vendas, criar processos, ser rígido em questão aos processos, isso sim traduz uma boa gestão. Outra coisa também em cima disso, velocidade com assertividade. É por aí? Esse é o caminho. Velocidade com assertividade. No Mas mundo, para se conseguir isso, é o que a gente acabou de falar. É você olhar para o pit stop de uma Fórmula 1. Se eles não fossem inconformados em buscar melhorar o processo e o tempo cada vez mais, eles ainda estariam trocando pneu com 5 minutos, em vez de estar trocando em 3 segundos. Ou seja, eu tenho que ser inconformado, eu tenho que ser incomodado. Não é porque eu faço um processo da mesma forma até hoje que não existe outras formas de fazer. Sim, existem outras formas de fazer. A questão também, digamos, da venda, de acertar na venda, qualidade da venda. Eu não sei se ainda hoje se tem isso, Regina, Eduardo, aquele empreendedor, no caso, que ainda quer dar tiro para tudo que é lado. Quem quer vender para todo mundo, uma hora não vai vender para ninguém. Você tem que saber que isso é regra básica. Você tem que entender quem é o teu perfil de público, quem é o perfil do teu cliente, que inclusive é um dos assuntos que eu vou colocar hoje na pauta da nossa palestra, é falar sobre isso, né? É falar sobre o trabalho que dá para você criar um produto, o trabalho que dá para você confeccionar um produto. Se você não entende quem é o teu público, a probabilidade de você fazer o produto errado é muito grande. Que eu falo, o segredo de uma confecção é produto certo, na hora certa, pro público certo, com o preço certo. Mas é um assunto que não se fala muito, né? O time da produção, né? Exato. Se eu errar o time da produção, um exemplo bem clássico, Rogério. Nós estamos aqui agora, chegando na época de temporada de fim de ano, então é natural, se eu vendo no atacado, o que eu tinha que estar vendendo agora em novembro? Seriam as minhas peças de fim de ano, que seriam lá os meus, por exemplo, se eu tenho uma confecção de moda feminina, eu teria que estar vendendo os meus vestidos de brilho, o vestido vermelho para o Natal, a roupa branca para o final do ano, tal. Se eu perdi o time da minha produção, e essa produção chegar dia 10 de dezembro, eu perdi o time da venda. Esse produto vai ficar para vender em janeiro. Em janeiro ele virou o quê? Saldo. Ele virou promoção. Ele já chegou morto na minha venda. Mas ainda hoje se erra nisso? Demais. É uma das coisas que mais se erra hoje. Até hoje. Outro tema também, faturamento é vaidade, lucro é realidade. Qual é a diferença? Faturamento é vaidade, lucro é realidade. Muitos confeccionistas, eles se apegam na questão do quanto que eu estou faturando e não o quanto está sobrando no meu bolso. Então, não quer dizer, eu conheço confecções que faturam, 1 milhão por mês
e sobra para ele 7% disso. E conheço confecções que faturam 300 mil e sobra 30% de lucro. Quem está certo nessa história? O que está faturando 300 mil com 30% de lucro ou o que faz 1 milhão com 7%? A questão é, o que faz 1 milhão e sobra 7%, se qualquer margem de erro que ele tiver, pode ser que não sobre lucro nenhum para ele. Então ele tem faturamento, mas não tem lucro. Essa é a questão. Então hoje eu tenho que olhar a minha confecção, não é só o quanto eu faturo, mas é o quanto eu faturo, o quanto sobra de lucro, o que eu preciso melhorar dentro para reduzir custo na minha confecção, o que eu posso melhorar de processo, a quantidade de erros que está tendo de retrabalho que a gente precisa eliminar, a questão da sobra de matéria-prima, se eu posso ter o melhor aproveitamento ou não. Eu tenho que estar olhando muito para isso, para que sobre mais lucro. Não é o quanto eu soldo, o quanto eu faturo, e sim o quanto que está sobrando de lucro. Eduardo, estou jogando para a gente explorar um pouquinho depois da palestra. Aproveite. Por favor. Eduardo, a questão também hoje, que sempre te perguntam pela sua bagagem, experiência, dicas, né, aquelas pílulas de sucesso para quem está começando. Mas hoje, no caso, puxando o assunto aqui para a Farroupilha, para a Serra Gaúcha, as confecções daqui, até no seu bate-papo, enfim, na sua consultoria, tem muito que se aperfeiçoar. Digamos assim, as regiões do país. Hoje, Farroupilha está diferente do que a gente tinha uns 20, 30 anos atrás, com aquela concorrência direta, com Santa Catarina, por exemplo. Está se diferenciando, está buscando o diferencial? Sim. Inclusive... Onde eu quero chegar com essa enrolação aqui? Que é o seguinte, todo mundo, de repente, buscando a mesma fatia. Está se diferenciando hoje? Ó, a diferenciação, eu falo, produto é rei. Né? Então, começa no produto. Diferenciação começa no produto. Depois do produto, a diferenciação vem na forma com que eu divulgo esse produto, que é a comunicação. E em terceiro ponto, é o alinhamento disso daí. Quando a gente fala assim, pô, as confecções aqui de Farroupilha, elas estão inovando, eu estou muito surpreso e muito feliz, porque eu acabei de vir de uma visita em uma confecção aqui da cidade, onde eu fiquei extremamente surpreso no nível de organização, o nível de processo, sabe, gestão à vista, os controles, né, que eles tinham lá, painéis de BIs, controlando a produtividade por minuto, por funcionário, por máquina, tal. E isso, eu ainda falei, eu parabenizei os empresários dessa confecção e falei para eles, cara, vocês estão no nível de confecções das melhores do mundo. Porque são as melhores do mundo que tem essa visão que vocês têm. Então, a partir do momento que eu vejo isso numa empresa da cidade, eu sei que por mais que não seja que todas ainda estejam nessa maturidade, mas eu já vejo que isso é um caminho que muito pouco tempo todas elas vão ter a mesma visão. Que bom. E o detalhe é que a gente, nesse período todo, acho que a Regina já conversando contigo, a gente tem décadas e décadas na questão de malha, de confecção, dependente do tipo de pano e tudo mais, cerrou de coisas do tipo assim, de vender, eu me recordo, grandes empresas aqui, vendendo exclusivamente para uma rede. Isso. Né? Conversamos hoje, né? Sim. E de repente o que deu? A rede, uma hora dessa, disse, vou devolver tudo que tem algum probleminha aqui, sei lá se era verdade. A empresa, quer dizer, estou citando... A concentração, né? Aquela coisa também, digamos, de quando a gente deu aquele boom de pronta entrega, todo mundo, vou colocar uma lojinha, vou colocar uma revenda, né? Quer dizer... Ó, isso é uma coisa que acontece muito em polos de confecção. Normalmente é assim, ó, quando algumas empresas começam a se dar bem, por exemplo, fulano tá vendendo para Magazine. Nossa, todo mundo quer vender para Magazine. Começou 1, 2, 3 quebrar. É melhor a gente parar. Aí eles querem migrar para outro mercado. Aí eles falam assim, quem que tá sendo diferente? Aquele cara ali tá vendendo pronta entrega. Vai todo mundo para pronta entrega. É o efeito manada. É o efeito manada. Então, é muito de eu olhar, Eduardo, olhar para minha confecção e eu entender e falar assim, se eu tô no mercado disposto a trabalhar com Magazine, eu vou ser o melhor trabalhando com Magazine. Eu vou entender como que é o jogo do Magazine e vou ser o melhor naquilo. Se eu me predispus aí para o modelo de negócio de pronta entrega, então eu vou ser melhor, eu vou entender a regra do jogo da pronta entrega e vou ser o melhor na pronta entrega. E não a gente deixar ir se levando pelo efeito manada. Aquele outro tema também que muita gente daqui começou a importar da China e só colocava a grife, no caso, a marca, etiqueta. A etiqueta aqui. Continua ainda isso? Ó, de repente, pós-pandemia ou durante a pandemia, a produção aumentou e aí ficaram por aqui. O que aconteceu? O efeito pandemia, ele simplesmente travou a entrada de produto importado no Brasil. Travou. Não entrou mais produto. Até 2020, hoje não. Agora vai voltar com força. Agora vai voltar com força.
Então, assim, a gente teve um período ali entre 2020 até o meio de 2022 que não tinha mais produto chinês no mercado. Não tinha. Aí o que aconteceu? A gente foi forçado a produzir tudo internamente. O que naturalmente gerou um boom no mercado. Até porque de cada 10 peças de roupa vendida no Brasil, 3 eram da China. E essa tendência vai voltar agora 2024, 2025. E aí eu falo, confecções que acham que o consumidor é bobo, que ele não segue contas de Instagram e tal. Ah, eu comprei um produto de uma importadora, só troquei a etiqueta, tal, não sei o que tem. Cara, você tá dando um tiro no seu próprio pé. Porque você tá buscando um caminho muito fácil, só que esse cara que trouxe o produto da China, ele trouxe 5 mil peças iguais, e você vai ter vários outros concorrentes vendendo em outros polos de confecção, vendendo o mesmo produto de você, guerra de preço total. Então aí você não tem mais aquele diferencial de mercado que é a criação do produto, é o diferencial ali na construção do produto, etc. Particularmente, confecções que fazem isso nem são confecções, né? O que o senhor recomenda para quem de repente hoje está produzindo, só que o concorrente dele vai vir agora, o ano que vem, em seguida, com uma carga enorme da China, ele está preocupado que o concorrente vai vender mais e botar o preço mais baixo, o consumidor hoje está indo muito atrás de preço cada vez mais, o que se recomenda? O que eu recomendo é, foca dentro da sua confecção e entende o seguinte, o mercado ele está em constante transformação, né? Não existe, se tem um segmento que não tem estabilidade, aliás, nenhum segmento tem, mas confecção tem menos ainda. Não existe estabilidade em confecção. O mercado ele vai mudar o tempo inteiro e você tem que se adaptar às mudanças de mercado. Essa é a vida de quem se predispôs a ser confeccionista. O mercado muda, você muda. Então assim, mas o meu concorrente vai trazer produto da China. O problema é dele. Entenda você qual é o teu mercado e aprenda você como lidar com ele. Então, você quer dizer, então se todo mundo está brigando preço, você é obrigado a brigar preço também? Ou você pode brigar diferencial de produto? Ou você pode melhorar o teu produto, o teu atendimento, a tua forma de vender, a tua experiência com o cliente, a tua entrega? Existem várias outras formas de você competir no mercado que não seja preço. Só que o caminho mais fácil é eu querer brigar por preço. Esse é o fácil. Só que ele é o caminho mais fácil e é o caminho que mais quebra a confecção também. Mas tudo que vem da China é ruim ou de repente eu posso, digamos assim, importar e vem coisa boa também? Olha, vem coisa boa, vem coisa ruim. Confecção ruim e boa tem em qualquer lugar do mundo. Tanto na China, quanto no Brasil, quanto em qualquer lugar. Só que o X da questão não é só eu trazer produto importado e colocar minha etiqueta, etc. Tal. Porque tem muitas marcas que fazem isso, inclusive magazines fazem isso. Certo? Só que para uma pequena confecção poder ter diferencial de mercado, poder ter competitividade, poder ter o diferencial dela vai estar no detalhe dela e não importando, senão você não é mais confecção, você virou um comércio de compra e venda. Regina, tem como assistir ainda o Eduardo? Os ingressos esgotaram. Não, com certeza, a gente já fez no centro de eventos, né, para que as pessoas conseguissem ir. E com certeza eu acho que vale muito a pena, né? Deu uma palhinha aqui, mas é bem isso, essa troca de experiências, né? E eu acho muito legal, a gente estava falando agora, né? A gente visitou uma empresa, então, e essa troca de experiências e essas pessoas reunidas para assistir o Eduardo também estarão conversando, e é isso que eu acredito muito também. Pessoas que talvez não se conheçam e que tenham dores parecidas e que possam estar trocando e achando aí, um falando de uma solução para outro. Então eu valorizo muito isso, ainda mais, né, com o Eduardo. Então com certeza tem lugar, sim, o pessoal pode tá se dirigindo. A gente começa agora às 18h30 uma feira, né, com alguns fornecedores da indústria. E às 8h da noite, então, a palestra com o Eduardo. Eduardo Christian, maior especialista de confecção do Brasil. Eduardo, obrigado por esse presente aqui, esse jogo rápido aqui, sempre muito bom. Eu que agradeço, foi um imenso prazer, Rogério. E quando eu estiver na região, por favor, conte comigo.